nosso sistema respiratório, a gente só pensa no pulmão, certo? Mas vocês sabiam que ele não se mexe, né? Sabiam? Não é ele que mexe? Não sabiam disso? Não é ele, ele não mexe. Não é ele quem mexe. Quem mexe são eles. Exato. Então, o pulmão em si, ele responde aos músculos que envolvem ele. Não é uma imagem linda? Né? Então, quando a gente olha pro pulmão, ele é um tecido que tem pouca... ele não tem contração, tá? Ele não contrai. Então, quem contrai é o diafragma. E aí, se eu falar para vocês que o diafragma tem o mesmo tipo de fibra que o bíceps, vocês pensam que tem que treinar ele diferente? Tem que treinar ele igual. Treinamento de força pro diafragma, certo? Porque se eu pego e aumento o peso pro bíceps, eu tenho que aumentar o peso pro diafragma, certo? Então, ele vai sofrer as mesmas variações que um bíceps sofre. Então, ele também hipertrofia. Ele produz potência. Ele produz resistência. Então, ele precisa ser olhado, concordam? Certo? Legal. Então, quando a gente olha para o diafragma ele é um principal músculo respiratório. Ele é inervado pelo nervo frênico, inervado pelo nervo vago. E o nervo vago a gente escuta muito Wesley falar, porque ele é o nervo parasimpático. Lembram disso? A gente tem o simpático do estresse, que a gente vive no mundo estressor. E a gente tem o parasimpático, que o nervo vago é o principal nervo que desce para o nosso corpo e comanda os sistemas da nossa homeostase. E a inserção dele, gente, é na lombar. Tem gente que tem dor lombar e faz radiografia e não tem resultado. Vocês já viram isso também nos podcasts, certo? Pode ser um diafragma extremamente rígido. Um diafragma extremamente rígido gera dores nas costas e a pessoa não sabe de onde vem essa dor. Eu sei. Eu sei, tá? A gente já sabe. Agora vocês também sabem. Mas 100 pessoas que sabem, né, o que é uma dor nas costas. Essa é uma dorzinha, normalmente vem mais na área superior aqui, entre as escápulas, tá? Então, quando ele tá muito rígido, ele vai ter esse incômodozinho que a gente pode sofrer aí com o tempo. A predominância dele é de fibras aeróbias, até porque se o bíceps fadigar, a gente pode parar de mexer o bíceps, certo? O diafragma não pode parar, né? Ah, então tá. Porque se ele parar, quem para? Pulmão. Lembra? Se o diafragma parar, o pulmão para, tá? E ele é inervado, gente. Esse nervo frênico, ele vai lá no centro respiratório e postural. Quando a gente fala nesse centro respiratório e postural, a gente está falando no tronco encefálico, na região bulbar. É a mesma porta de entrada. Então, quando a gente tá correndo, todo mundo, quem corre, levanta o braço. Tá? Quem faz musculação? Nossa, a maioria. Ótimo. Ok. Vamos supor que a gente tá no agachamento ou que a gente terminou uma corrida. Quando a gente tá com aquela respiração bem grandona, a nossa postura é assim ou a nossa postura é assim? Não é? Você não fica assim? Por quê? Porque no centro respiratório, qual é a predominância? Respiração. A postura vai ficar sempre em segundo plano. Então, quando a gente está em estresse, a gente não fica encolhido porque a gente tem medo só, mas porque o corpo ele vai preferir manter a sua respiração do que a sua postura. E aí a gente se encolhe para deixar ele fazer o trabalho dele e economizar energia para a respiração manter a sua função. Então, o corpo sempre, isso tem que ser guardado, vai preferir manter a respiração do que a sua postura. Tudo bem? Então, quando a intensidade está muito alta, ele vai mudar a sua postura e vai falar, respira. É isso que ele vai mandar você parar de alguma forma, tá? E aí a gente vai olhar que o diafragma, ele tem várias relações, tá? Eu vou falar principalmente da questão da performance e da parte da estabilização de tronco, tá? Que tem a ver com a transmissão de força, economia de energia, mas a gente vai ver que ele tem a conexão com a coluna, com o sistema linfático, porque o ducto linfático passa por dentro do diafragma. Vocês viram que o diafragma, ele corta nosso corpo? Sim? Então passa tudo pelo meio. A aorta passa pelo meio dele, o nervo vago passa por dentro dele, o esôfago passa por dentro dele, o estômago passa por dentro dele. Ih, ele muda tudo, tá? Tem gente que não vai no banheiro porque o diafragma tá rígido. Quem tá embaixo dele?
intestino. Se o diafragma tá rígido, ele faz isso aqui, ó. Pra baixo. Dá pra ver minha barriga estufada aí? Sorry. Gente, eu tô tentando. A postura não deixa. O tônus abdominal não deixa. Mas, quando a pessoa não vai no banheiro, o diafragma pode estar comprimindo esse intestino para baixo e não deixa o trânsito intestinal ocorrer. Tanto que o primeiro resultado, quando eu começo a fazer exercício respiratório, é a pessoa ir no banheiro. Tá? Então, tem gente que tá 7 dias sem ir no banheiro, aí eu vou lá, faço a respiração. Juro, eu juro. Faça a respiração. Ela fala, Fran, cheguei em casa correndo. Falei, ai, delícia, isso mesmo. O melhor prazer da vida ir no banheiro, né? O sistema cardiovascular, a gente tem um baita efeito. Por quê? Porque o diafragma, ele também controla o retorno venoso. Lembra que tudo passa por ele? Sim. O sangue sai do coração, desce pela aorta, que passa por ele. Sim. Desceu, vai lá, passa nas nossas pernas e volta. Quando a gente faz a apneia e prende, a gente comprime a nossa veia de retorno aqui atrás. E a gente diminui a quantidade de sangue que chega no pulmão para ser de novo oxigenado, para depois chegar no nosso coração de novo e começar todo o ciclo. Então, prender a respiração no exercício não deve ser feito. Parem de fazer a apneia, tá? Parem de fazer a apneia. E por N motivos, a gente vou continuar explorando aqui com vocês. Deixa eu ver o tempo. Então, aqui é quando a gente corre, tá? Eu vou até pôr bonequinha. Ah, gostaram, né, gente? Explorei o Canva até. A gente tem 3 jeitos de gastar energia no nosso corpo. A gente tem o bonitinho aqui, que é o ATP-CP, que a gente vai lembrar do Usain Bolt, tá? A energia do Usain Bolt. Tiro 100 metros, acabou. Ninguém vive mais. É alta intensidade, curtíssima duração e você não faz mais nada ali na sua vida. Eles só conseguem sair e deitar no chão, não é verdade? Terminam 100 metros, chão. Então, é uma energia super rápida e ela vai começar e vai acabar e você só vai conseguir fazer isso de novo por 8 minutos depois com um descanso. Tudo bem isso? Primeira energia. A segunda energia é o glicolítico. O glicolítico é a mesma da musculação. A gente tá lá na barra, faz o agachamento, precisa parar para continuar, certo? A gente usa o glicogênio estocado. Esse glicogênio estocado é quebrado e vai se transformar... Voltei tudo, sorry. Vai se transformar em lactato. E esse lactato e excesso de hidrogênio vai causar aquela queimação muscular. Tudo bem? Todo mundo tá acostumado com essa queimação. E a gente é obrigado a parar. Sim? Não dá para continuar. Obrigado a parar. Que a gente fala que é até a falha. Então, a falha é esse acúmulo de metabólico do glicogênio. Tudo bem? Aí a gente continua a correr. E aí, esse trânsito aqui é assim, ó. Você tá correndo. Aí você fala assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E daqui a pouco você entra no flow. Não é? Todo mundo passou por isso? Tá. É quando a gente entra no oxidativo. A gente entrou no oxidativo, a gente sente essa energia que vai. Agora eu faço 5, 10, 15 quilômetros. Não é? Agora eu vou, agora encaixou a corrida. Mas é porque a gente conseguiu fazer essa transição e a gente chama de limiar aeróbio. É onde a gente potencializa nosso VO2. E o VO2 é aquilo que o Wesley fala. Quanto maior o nosso VO2, menos a gente morre, não é verdade? É verdade. Então a gente consegue... É verdade. A gente consegue potencializar isso, a gente continua produzindo lactato, tudo bem? Só que a gente oxida ele dentro do sistema aeróbio. Então a gente consegue um equilíbrio ali. Tá entrando oxigênio, tá saindo CO2. Vamos focar no CO2 aqui, tá? Tá entrando oxigênio, saindo CO2, tá produzindo lactato, tá removendo lactato e a gente tá ali naquele flow. Só que a gente perde água, a gente perde nutriente, a gente começa a se desgastar de alguma forma. Não tô falando do quebrar a gente mudou, mas tem um limite, certo? Nosso sistema tem um limite. Quando acontece esse limite, a gente volta pro glicolítico. Aí você não consegue mais e a gente tem que parar. Tudo bem? Todo mundo passou por isso também? Sim? Quebrei, continuei meu aeróbio, tem uma hora que é o meu limite, eu mudei o padrão. Só que aqui agora eu não tenho mais como oxidar lactato. Não oxido mais. Usou glicogênio, produziu lactato,
aumentou a produção de lactato e hidrogênio, aumenta a quantidade de CO2, porque desequilibrou tudo, certo? É o ponto de desequilíbrio. Aumentou o trabalho ventilatório. Aumentou a produção de CO2, aumenta o trabalho ventilatório. Se vocês prenderem a respiração agora, vocês vão ver que a respiração, padrão respiratório vai mudar, porque aumentou CO2, o corpo tem que expulsar, tá? Ah, bonitinha de novo. Ficou bem legal. Esse aqui eu coloquei pra gente falar do VO2, porque quando a gente fala do VO2 máximo, a gente pensa nessa engrenagem maravilhosa, tá? Então, o ar entra, captação. Sim, sistema respiratório pulmonar. Sistema que transfere, que é o coração e os vasos e artérias, tá? Então, quem carrega o O2 para o nosso sistema é o nosso coração e as veias artérias. E a gente tem a mitocôndria, que a gente também ouvi muito falar que quanto mais mitocôndria, maior VO2, certo? Então, quanto mais mitocôndria, mais VO2. Quanto mais veias eu tenho no meu organismo, que a gente tem isso como estímulo aí do exercício físico, mais VO2, sim ou não? Mais capilares. E no pulmão? Ninguém pensa no pulmão. Ninguém pensa no pulmão. A ciência tá olhando isso já tem um tempinho já. Então, quando a gente começa um exercício de alta intensidade, a gente vê aqui, ó, o trabalho do diafragma, ele vai aumentando. Então, no descanso, ele tem um padrão. No exercício leve, moderado e no máximo, olha como ele trabalha. É um bíceps. É um bíceps fazendo muitos movimentos. E por que ninguém olha para ele? Por que ninguém tá olhando para ele? E aí a gente vai ver que o aumento da intensidade do exercício vai gerando vários estímulos que vão fazer o quê? Aumentar o trabalho dos músculos ventilatórios. E esse trabalho dos músculos ventilatórios vai aumentar o que a gente chama de metaborreflexo. O corpo vai sempre proteger quem? Respiração. A gente não pode ficar sem oxigênio, mas de jeito nenhum. E aí, esse metaborreflexo aqui, ele vai gerar uma fadiga periférica. O sistema respiratório vai mandar o corpo inteiro parar, tá? E aí, é uma resposta simpática da fadiga dos músculos respiratórios para todo o sistema locomotor. Então, a gente vai ter uma perda de velocidade, de estabilidade, para quem proteger quem? Para o sistema proteger a respiração, tá? Então, o corpo vai mandar parar, tá? É bem legal. E aí que ele fala, ó, tá vendo? O grupo 3 e 4 dos nervos frênicos, que vai subir lá no sistema nervoso central, e ele vai mandar fazer o quê? Uma vasoconstrição periférica. Ele vai falar, o sangue todo tem que ir para o centro. Ele não vai mais para a periferia. E é onde a gente começa a ter queimação na perna, queimação no braço, pra gente parar, tá? E aí, quando a gente começa a ver essa fadiga do diafragma, ele tem uma coordenação com o abdômen. A gente chama isso de coordenação abdominofrênica, nervo frênico, tá? Então, o nervo frênico, ele tá hiperativado, ele vai aumentar a contração aqui do diafragma, ó. Aumenta a contração e ele vai empurrar toda a massa para o abdômen. Então, quando o diafragma está extremamente rígido, o abdômen está fraco, desativado. E a gente tem um estufamento abdominal porque o diafragma está extremamente rígido. E se a gente for pensar isso em performance, eu perco o meu core abdominal. E eu perco a minha capacidade de manter estabilidade. E eu perco a minha capacidade de transmitir força. E eu perco muita coisa, dependendo do esporte, certo? Risco de doença, enfim. Então, a gente vai ver que o diafragma, ele trabalha junto com o assoalho pélvico e o transverso abdominal e a estabilidade da coluna. E a gente precisa sempre de uma coluna neutra. E vocês não estão na coluna neutra, vocês estão com o bumbum para dentro, em cima da região do seu assoalho pélvico, tirando toda a função do seu diafragma e respirando de forma errada. Então, se vocês sentarem bonitinho aí na cadeira, vocês vão ver que a coluna vai ficar retinha e você consegue ter uma fluidez melhor dessa respiração, tá? Então, tá bem legal essa imagem, dá pra ver bem, ó. Todo mundo se arrumou. Arrumem-se, né? Eu já vou mexer com vocês vão ver, vai ser bem legal. Aqui nesse estudo, eles fizeram com atletas já, corredores de longa distância,
8 semanas do treinamento respiratório e eles conseguiram ver significativamente o aumento da ativação abdominal em 8 semanas em atletas. E lembrando que quanto mais treinado você é, menos treinável você fica. E em 8 semanas eles conseguiram melhorar a postura deles. A gente também conseguiu ver nesse outro estudo aqui que eles conseguiram diminuir a frequência cardíaca de repouso em atletas futebolistas em 8 semanas de treinamento respiratório. E eles também melhoraram a capacidade de produzir velocidade. Então, eles fizeram o teste de Cooper de 2 minutos em maior distância do que o grupo que não fez, tá? Então, a gente tá vendo bastante resultado, assim, positivo dentro da performance. Então, o TMI, ele pode ser feito nos aquecimentos. Eu, por exemplo, faço todos os dias antes da musculação ou do treinamento de corrida, tá? O uso tem que ser de 40% da pressão máxima ou de forma leve e moderada. Por que não pode ser forte? Porque você vai aumentar a fadiga dos músculos respiratórios antes de treinar. Então, não dá, tá? Tem que ser treino leve. A gente vai ver que isso vai melhorar o controle neural dos músculos inspiratórios, vai aumentar a taxa de oxigênio nos músculos ativos, vai diminuir a frequência respiratória, vai diminuir a percepção de dispneia, que é essa falta de ar, tá? Sensação de falta de ar e diminuição do metaborreflexo. Tudo porque a gente vai melhorar a estabilização da coluna durante o treinamento, tá? Muito legal, muito legal. Essa imagem também é maravilhosa, maravilhosa. Aí tira bastante foto aqui. Obrigada. O efeito ergogênico do TMR vai ser o aumento da resistência mesmo no treinamento. Efeito da eficiência em contrarrelógio. Aí eu achei que tem alguém aí que pedala. Depois fala comigo. Aumento dos testes incrementais, que são aqueles testes que você vai aumentando a carga ao tempo. Tá acabando, né? Eu sei meu tempo. Aumenta a repetição de sprints. Diminui o tempo de recuperação entre sprints. Diminuição da percepção de esforço e diminuição da dispneia. E também a gente está vendo diminuição de marcadores de estresse, como cortisol pós-treino, tá? E aí, como que a gente treina o TMR? Vocês ganharam um canudo. Podem abrir esse canudo. Vocês vão encontrar... Vocês vão encontrar aí na literatura... esses negocinhos aqui, tá? Para pôr na boca, são bocais ou respiradores de fluxo. Eu tenho esse aqui e eu tenho outro menorzinho. E vocês vão pegar esse canudo, ó. E vocês vão puxar o ar pelo canudo. Só puxem. Puxem forte. O que vocês sentiram? Nada, força. Onde vocês sentem mexer? Você sente caixa torácica, ok. Vocês sentiram aqui um alongamentinho aqui já? Tá. Agora vocês vão fazer diferente. Vocês vão fazer o puxar o ar. Se vocês conseguirem ficar um pra frente, um pra trás. E levantar o braço. Fazer assim, ó. Puxar o ar com o canudo. Com os dois braços. Aqui faz assim. Vocês vão ver que vai alongar muito mais aqui embaixo. Conseguiram sentir a parte baixa do abdômen? Do diafragma. Então, legal! Esse é um jeito da gente treinar a respiração, seria o treinamento forçado. E vocês podem, agora, senta bem certinho na cadeira, bem certinho mesmo, e se inclina um pouquinho pra frente. Só um pouquinho, faz uma inclinação tipo um stiff. Puxa o ar pelo canudo, aperta o pé no chão e puxa. Foi diferente? Já sentiu mais lá atrás, certo? Região posterior do diafragma. Legal. Agora, pega um braço e faz assim, ó. E alonga e puxa o ar pelo canudo. Puxa o ar pelo canudo. Sentiram a lateral? Liberação de quadrado lombar. Isso é importante para um afundo, por exemplo. Então, a gente vai ver que o treinamento respiratório, músculos respiratórios, ele vai envolver não só a respiração forçada, mas a gente vai ver a mobilidade da coluna, porque o desenho da nossa coluna, ele vai mudar o nosso padrão respiratório. A mobilidade de quadril, extremamente importante, porque o quadrado lombar e o ilho-pessoas estão conectados ao diafragma. Eles estão conectados por um ligamento posterior na lombar, tá? Então, olha só. O pessoas, que é famosinho no quadril, não é? Pessoas. Quadrado lombar famosinho para quem?
oblíquo, porque o pessoal fica assim e acha que é oblíquo e não é quadrado lombar, tá? Eles estão conectados no diafragma, que está conectado na L4, que é coluna. Ou seja, eu posso ter um efeito de retração dos 3 músculos, mudando a minha lordozona, assim, certo? E a mobilidade dos ombros, que vocês já viram que com o braço para cima eu alongo mais o meu diafragma. Então, não tem como a gente separar o nosso corpo. Não tem como eu falar assim, ah, não, só trabalha a respiração. Não tem como. O nosso corpo, ele é inteiramente conectado. Ele é um só. Então, quando a gente fala de treinar o nosso corpo, eu tenho que olhar para cada detalhe e saber aonde eles se conectam para que isso tenha sentido. É isso, gente. Obrigada.